De volta com o Dia Rural do Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil, agora para a Conversa Franca. Bem, hoje com o advogado e sócio do escritório Santos Neto Advogados, o Fernando Ferreira, para a gente falar sobre casos de recuperação judicial no agronegócio. Bom dia, Fernando. Bom dia, Otávio. Bom dia aos todos os telespectadores aqui do Terra Viva. Bom, conversa não muito agradável com uma quarta-feira de cinzas de manhã, quando muita gente ainda não abriu a porta, porque o negócio só começa a movimentar depois do meio-dia. Eu mesmo vim de casa para cá, não tinha ninguém no trânsito, ruas vazias, tudo sossegado, tudo calmo. Bom, mas é o seguinte, é um assunto sério, recuperação judicial no agronegócio, e a gente está com a economia do país aí com uma série de problemas em diversos setores, né? Grandes redes aí de varejo sofrendo a concorrência da internet, do online, das entregas em domicílio, não tem mais como suportar enormes redes de lojas, tem quebradeira, tem vários setores aí. O agro não escapa disso, o agro, inclusive, entrando com alguns outros ingredientes, que é a questão do tempo, ora chuva demais, ora seca demais. E aí vem um alerta que foi emitido pela Serasa sobre o crescimento da inadimplência no agronegócio. Esse alerta foi emitido no final do ano. E aí, várias pessoas aí do seu setor já dizem que esse ano de 2024 deve haver uma verdadeira enxurrada de pedidos aí de recuperação judicial em função do que acontece. Primeiro é preciso explicar, né? A gente tem a falência, que é quando você quebra e perde tudo. Você tem a recuperação judicial quando você tem um período sem a cobrança das dívidas, acho que são 6 meses, não sei se é advogado melhor que eu. E aí, 6 meses, e você tem o não pagamento, quando o sujeito se nega a pagar, e aí ele é processado via cartório, etc. e tal. Essas são as 3 situações. Em resumo bem resumido, seria isso mesmo, tá? Eu acho que o agronegócio você resumiu bem, né? Ele tem algumas particularidades e o agro teve anos muito positivos, né? Durante a pandemia foi o grande motor aqui da economia brasileira, mas como sempre acontece no agro, né? Ele é um setor bastante cíclico, né, com altas e baixas e preços de commodities, e a gente conviveu durante muito tempo, por um tempo até bastante longo, com o ciclo de alta das commodities, né? E assim, o ciclo de alta das commodities leva ao ciclo de alta de tudo que gira em torno do agronegócio, né? Então, o preço dos insumos também subiu durante a pandemia até o final do ano passado estava em preços muito altos, né? E quando os preços começam de alguma forma a voltar para patamares, digamos, pré-pandêmicos, né, com os custos de fertilizantes e de insumos muito altos, aqueles produtores que de fato não conseguiram se preparar ou tiveram problemas, como você bem colocou, de climáticos, né, de colheita, perda de safra, eles sofrem por um período, né, e acabam ficando com receio de sofrer cobrança, né, de ter bens penhorados ou de serem cobrados por dívidas financeiras, né? E de fato você colocou bem, né? Existem alguns cenários que você pode imaginar em momentos de dificuldade econômica, né? Uma delas é o mais drástico deles. Nós tivemos inclusive recentemente, me permite um aporte. Desculpe. Nós tivemos inclusive recentemente algumas medidas tomadas pelo governo e anunciadas pelo ministro Fávaro. O ministro Fávaro, inclusive, na sua fala, disse: nós estamos nos prevenindo para problemas que poderão vir. A nossa repórter perguntou para ele, inclusive, mas esses problemas já estão aí? Ele, naquela linguagem ministerial, disse: não é nada disso. E outro dia eu conversando com o Silmar sobre essa fala do ministro e esses atos do governo de proteção, ainda falei com o Silmar exatamente isso que eu estou falando com você. O Silmar, nosso comentarista aqui, hoje pulou muito carnaval, hoje não apareceu aqui, está de ressaca. Escuta, é brincadeira. Então, aí o Silmar falou: tá vindo nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno, né? A coisa não está assim. Mas existem alertas aí falando que os pedidos vão explodir nesse ano de 2024. Você que já acompanha alguns casos de recuperação judicial e que é especialista nessa área, você confirma isso?
Eu acho que a gente pode já falar que o ano de 2024 já é um ano diferente. Ele já é um ano que teve já um aumento bastante significativo de RJs no setor, no agro, né. Assim, o que no passado, eram, recuperações judiciais de grandes players do agronegócio, né. Posso citar nomes como Pupin, né, Pineço, o Grupo Bom Jesus, né, eram RJs, de bilhões de reais. Hoje a gente tem um número maior de RJs menores, ou seja, produtores de menor porte estão se socorrendo do Instituto de Recuperação Judicial com mais frequência. E o número esse ano já é muito maior do que o do ano passado, né. O aumento aí teve até reportagem a respeito de 200% em relação ao ano passado, já é um alerta, né. E esse aumento, vamos ressaltar, né, de novo, ele veio mesmo antes da finalização da colheita da soja, né, o que tende a levar esse número aí para o final de 2024 para números bem significativos, sim. Ô, Fernando, tem uma questão aqui que é bem delicada, porque algumas entidades reagiram ao avanço do que se chama, entre aspas, a indústria da recuperação judicial, fecha aspas, no agro, mais especificamente a Andav, Anda e a ANEC, emitindo nota conjunta, notas individuais ou conjuntas, dizendo da banalização, ou seja, tem gente oferecendo coisa mal intencionada para muita gente que não precisaria. Quais são os cuidados que devem ser tomados nessa hora? Porque quando a gente está endividado, aparece salvador da pátria de tudo quanto é jeito, né? E nem sempre é salvador da pátria. Quem já entrou em processo de dívida e quem não entrou na vida, sabe que numa hora H aparece, não, eu resolvo o seu negócio, você está pagando juros demais, você está não sei o que demais. Não, resolve nada. São os oportunistas de plantão. Quais são os cuidados que devem ser tomados nessas horas? Não, é isso mesmo, tá, assim, essas entidades elas realmente reagiram de forma bastante veemente ao que a gente chama aqui de vendedores de sonho, né. Quem realmente está endividado, né, realmente se encanta com aquele discurso de que a recuperação judicial é a solução para todos os seus problemas, né, É o canto que é da o so sereia. É o canto da sereia. exato. Hã? Que ao se socorrer desse instituto, suas dívidas todas vão magicamente desaparecer e você vai retomar suas atividades sem nenhum tipo de dano, né, o que não é de fato verdade. A recuperação judicial ela é um instituto bastante, digamos, favorável para a reestruturação e para o que a gente chama de turnaround de empresas em dificuldade financeira, mas ela não pode ser banalizada, né. O principal ponto que a gente coloca, principalmente para o agro, tá, o agro é um setor que vive de entre safra, né, é um setor que depende necessariamente de investimentos durante o ano, né. Ninguém consegue sobreviver no agronegócio, sem tomada de crédito. E o principal, digamos, ponto negativo de quem pede recuperação judicial é ver o crédito de alguma forma secar da noite para o dia, né. Assim, aquela história que nossos pais e avós contavam, né, que é melhor você perder um dedo para salvar o braço, é o que se aplica muito às vezes para o agro. É muito melhor às vezes você fazer, um processo de reestruturação com aqueles seus maiores credores, eventualmente desmobilizar parte das suas fazendas, né, em prol de uma continuidade do negócio, do que simplesmente pedir recuperação judicial para levar o patrimônio todo. E ao fazer isso, você até consegue uma proteção por um período de tempo, sabe? 6 meses, um ano, sem sofrer nenhum tipo de execução, mas durante esses 6 meses de um ano, você não consegue nenhum acesso a crédito, todas as suas linhas de crédito são cortadas, você só consegue comprar insumos à vista, né? Quem negociava com você durante muito tempo começa a não negociar mais, a sua vida muda drasticamente, né? E esse tipo de realidade, que é a realidade normal, tá? De quem pede recuperação judicial, não apenas no agro, como em Ah, qualquer outro setor. Se isso não é claramente colocado para quem pede um conselho, né, seja jurídico, seja para um assessor financeiro, ele acaba se enganando mesmo, o que vai acontecer ao final desse processo. é, Por isso que é tão comum aquela frase de que muita gente entra em recuperação judicial, mas tem todo mundo sai, porque de fato isso é algo muito bem pensado, planejado, e nem todo caso de endividamento é um caso que a recuperação judicial é o melhor cenário. completando um pouquinho o que você está dizendo, é porque aí a pessoa esquece de fazer a lição de casa. Ela acha que porque ela entrou na recuperação judicial, ela vai ganhar um perdão. E perdão para coisas erradas não existe em lugar nenhum, nem na igreja. Você vai pagar rezando, você vai pagar se confessando para o padre. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. Então,
cuidado com o canto da sereia. E se você vai pedir recuperação judicial ou está em dificuldade no agro, e como bem disse o Fernando, antes eram grandes players que quebravam. Hoje, os menores já estão aí entrando na lista. Então, se você é para você pensar bem. Foi bem dito também por ele. O agro, todos os produtos do agro vivem de entre safras. Você está contando com o ovo dentro da galinha, mas a galinha pode não botar, entendeu? E aí você ficou com um mico na mão, porque você não tem o ovo para vender, a galinha não botou e você tem a conta para pagar. É mais ou menos por aí, né, Fernando? É isso mesmo, é isso mesmo. E assim, você não consegue, se você entrar em recuperação judicial achando que todo mundo vai de fato simplesmente colaborar com o seu processo, perdoar todos os seus erros, né, e colaborar para que você saia ao final desse processo com uma dívida muito menor, isso não é de fato a realidade. Né? Do outro lado da mesa também tem credores que investiram dinheiro, têm garantias que foram outorgadas e esperam de alguma forma ser pagos durante esse processo, né? Então, assim, se isso não é algo muito bem pensado, você tem consequências que não são as desejáveis, sem dúvida nenhuma. Bom, para a gente fechar a nossa conversa, o que você deixa como recomendação geral? Quais os cuidados que devem ser tomados e medidas preventivas, inclusive, se você já está vendo a luz do fim do túnel aí, apagando lentamente ou sinalizando que pode apagar? O primeiro ponto, o primeiro recado que fica para todos os produtores é não achar que a recuperação judicial é a primeira solução, porque ela de fato não tem que ser. Né? Assim, acho que uma conversa franca, né, e uma negociação robusta com seus principais credores, e essa negociação pode ser feita de forma extrajudicial. É o melhor caminho para todo mundo. Né? Passados muitos anos que a recuperação judicial já está aqui instalada na realidade brasileira, todos os players conhecem muito bem esse processo e sabem muito bem o que esperar dele. Né? E até por conta disso, todos eles estão muito mais, eu diria, amigáveis a uma solução conjunta que evite esse processo. Né? Esse processo de recuperação judicial ele tem virado, de fato, um grande detrator de valor das companhias. Né? Então, o primeiro recado, de fato, é não se encantar com o canto da sereia, como você bem colocou, não utilizar a recuperação judicial como principal e único meio de reestruturação e tentar buscar uma solução extrajudicial com seus principais credores. Né? O alongamento das obrigações é algo que é muito mais favorável do que simplesmente apertar um botão e começar um processo de recuperação que você não sabe de fato qual vai ser o final desse processo. É isso aí. E, como você disse, a primeira negociação tem que ser extrajudicial. Você tem que tentar buscar aqueles que estão te cobrando e os quais você não consegue cumprir os seus compromissos comerciais ou financeiros e conversar com eles. Porque o dinheiro não está sobrando. E depois da pandemia, então, a gente entrou numa roda viva aí, onde o dinheiro começou a ficar complicado para todo mundo, porque nós tivemos aí um problema econômico. Então, as pessoas estão mais maleáveis do que nunca a conversar, desde que seja uma conversa boa, bom para os dois lados, né? Se entendendo. A justiça é o último caminho. Antes, tem uma série de ações que precisam ser feitas, né, Fernando? Exato, e a justiça, como o pessoal sempre diz, a justiça é imprevisível. Você não consegue saber exatamente o que vai acontecer ao final do seu processo. Numa negociação bilateral, você sabe o que pode acontecer. Dependendo da vara judicial, dependendo da vara judicial em que cai o seu processo, você pode tomar bambuzada, pode tomar apanhar de vara de marmelo, pode apanhar de ripa, pode apanhar de cacetete de polícia ou pode encontrar um anjo da guarda. Mas dependendo da vara que cai, meu amigo. Mas é uma loteria pesada para apostar, né? Exatamente, é uma loteria pesada. Bom, Fernando, muito obrigado pela sua participação e nessa quarta-feira de cinza, onde muita gente aí não abriu a porta, que eu abri só depois do meio-dia, são 11h51 ainda, mas nós já abrimos a nossa aqui e você é do seu escritório. Aliás, sobre esse assunto aí, para quem quiser mais informações, consultar vocês ou buscar serviços, qual é o endereço de internet de vocês? É www.santosneto.com.br. E foi um enorme prazer, viu? Agora o ano finalmente começa, né? Quarta-feira de cinzas, ele finalmente começa. Olha, todo mundo que eu tenho conversado deu graças a Deus do período cedo desse carnaval. Porque às vezes ele vem lá em março
E não já não começou, faz um ano que nós estamos aí empurrando coisas com a barriga, faz 3 de dengue, mais um ano, que então, o negócio só vai empurrando com a barriga. Portanto, nada mais providencial do que esse carnaval cedo. Agora, o ano começa. É um chavão, mas é verdade, né, Fernando? Sem dúvida. Um abraço, obrigado, tchau. Um abraço, até mais. Até a próxima.